Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou apresentar mais uma criatura da mitologia chinesa que é o corvo de três pernas, também chamado de o corvo de ouro, o corvo solar, e no mandarim o seu nome é Sanzhu ou Jin-wu, tá? Eu vou deixar todos os nomes certinho aí na descrição. E esse corvo, ele é muito antigo. Essa imagem, né, desse corvo de três pernas, a gente encontra registros dele, imagens, retratações dele 5.000 anos antes de Cristo, coisa do período neolítico, né? Então você pega uma civilização que ainda era tribal e tinha lá seus totens, suas imagens para práticas xamânicas, e no meio dessas imagens todas, desse tempo tão primitivo, estava lá esse corvo solar, corvo de três pernas. E ao longo do tempo, né, a imagem desse corvo, ele se perpetuou na história da China. Tanto que na Era Imperial, né, vou trazer até uma imagem aqui para vocês verem, na Era Imperial, né, na dinastia Han, por exemplo, nós temos essa estandarte, que é uma espécie de bandeira de funeral, com várias imagens de várias criaturas mitológicas, e no meio dessas imagens nós temos aí esse corvo no meio de um disco, né? Esse é o corvo de três pernas ou corvo solar, tá? E qual que é a ideia, qual que é a aparência dessa criatura? Bom, a ideia desse corvo é que ele é o próprio sol, né? Nós temos, né, nessa história da mitologia dos corvos de três pernas, nós temos ao total 10 corvos na mitologia chinesa, corvos de três pernas, né? E cada um deles é um sol. Então, esse corvo, ele sempre aparece nas imagens, nas retratações, dentro de uma esfera, dentro de um disco, para representar mesmo que ele é o sol. Então, como que ele aparece? Na aparência dele, ele é uma ave, um corvo, né? Geralmente de cor preta ou vermelha, geralmente de três pernas, mas também é possível encontrar a versão de apenas duas pernas, uma versão mais antiga, né, que já caiu em desuso. Hoje em dia é três pernas mesmo. E a marca registrada dele, esse disco, esse círculo ao redor dele, que é para invocar a ideia do sol mesmo, tá? Então essa é a imagem do corvo de três pernas. E qual que é a história desse corvo, né? Para a gente pegar a história desse corvo, nós temos que recorrer ao livro que é assim a referência número 1 na mitologia chinesa. É um livro antigo, velho pra caramba, e que está lá registrado, né, vários deuses, várias criaturas e vários lugares sagrados, que é o Shanhai Jin, ou o clássico das montanhas e mares. Tradução literal do título, tá? É um livro que, assim, tudo que é Deus, tudo que é criatura fantástica, que é lugar místico, sagrado, tá registrado lá, né? É um dos livros mais importantes da mitologia chinesa. Dentro desse livro, então, existe um capítulo para o corvo de três pernas. E lá ele explica qual que é a origem e qual que é a história desse bicho. Bom, o corvo de três pernas, ele é filho do imperador celestial Dijun com a deusa Shih. Dijun, assim, eu falei que é um imperador celestial, mas quando eu falo imperador celestial, muitas vezes as pessoas pensam no imperador de Jade, né? Mas não é. Aqui eu estou falando de um deus ainda mais antigo que o imperador de Jade, de uma era mitológica muito primitiva, tá? Então, nessa época, nós não tínhamos o imperador de Jade, nós tínhamos vários deuses supremos, e um dos deuses supremos é esse tal de Dijun, que era um deus bastante associado à agricultura. E a deusa Shih, que é a esposa dele, é a deusa do sol. Então, da união desses dois, vieram 10 corvos de três pernas, que são os filhos desses dois deuses, né? E esses corvos, eles vivem numa região lá que se chama Mar do Leste. A gente fala Mar do Leste, mas não é literal assim, né? Vive no mar, não é literal assim. A gente fala Mar do Leste para significar tudo que fica na região leste da China, né? Lá ao longe, onde tem o mar, onde está o oceano, ao leste está lá
o Mar do Leste, tá? Uma região mais genérica. Então tá, nesse Mar do Leste existe uma amoreira mágica, uma amoreira sagrada chamada Fulsan. E esses 10 corvos vivem empoleirados nessa amoreira, no Fulsan, né? E todos os dias a deusa do sol Shire vai lá buscar um dos seus filhos e fazer uma viagem, um passeio com eles pelo céu, viajando do leste a oeste. Né? Então tá lá a deusa em sua carruagem, levando um dos seus filhos corvos, que é um sol, e o sol cruza o céu do leste a oeste. Então essa é a explicação mitológica do movimento do sol, aparente, né, do movimento do sol no céu, né? Então, ok, até aí tudo bem, sem problemas. Todo dia a deusa ia buscar um filho diferente para fazer esse trajeto, esse passeio na sua carruagem. Aí, quem viu o vídeo anterior que fala a história da deusa da lua, já sabe o que deve ter acontecido, porque essa história aí tá, né, lembrando alguma coisa. Justamente naquele vídeo eu falei que nessa era mitológica havia 10 sóis na Terra e não apenas um. Então adivinha quem que eram os 10 sóis? Eram os 10 corvos de 3 pernas. Havia 10 corvos de 3 pernas no mundo, então havia 10 sóis no mundo, já que cada corvo era um sol diferente. Aí o que acontece é que um dia esses corvos se cansaram de esperar a sua vez para passear no céu e resolveram sair voando, né, sem a mamãe ir buscar, né? Ficaram jovens, queriam farrear, então foram fazer a sua festa. Levantaram o voo, os 10 de uma vez, e ficaram voando no céu. E voando, aí 10 sóis lá no céu flutuando, queimando, devastando, incendiando tudo, a terra pegando fogo, literalmente, e os 10 lá, né, de boa, ai, quem voa mais alto? Vamos competir, vamos brincar, né, e os corvos lá só voando. Aí o que acontece? Acontece que o mundo estava acabando, né, apocalipse, né, 10 sóis no apocalipse, né, aí tá. O que acontece? O deus de Jun é um deus protetor da terra, né? O deus de Jun é o deus da agricultura, é um deus primordial que está lá auxiliando, protegendo a terra. Então ele não poderia deixar os seus filhos causarem desse jeito. Então o que ele fez? Ele chamou o arqueiro divino Hou-yi, né? Que era o marido da deusa da lua Chang'e. Foi lá e pediu para ele flechar os filhos, olha só que medida drástica que ele tomou, flechar os filhos para então derrubar o sol, literalmente. Aí o Hou-yi foi lá, flechou, né? Quem viu a história lá do vídeo da deusa da lua sabe o que aconteceu, literalmente foi isso. Hou-yi foi lá, flechou, caíram 9 dos 10 sóis e o último foi poupado apenas porque a mãe ficou chorando rios de lágrimas para o Hou-yi parar, para convencer o imperador celestial a né, retirar sua ordem. Aí, ok, conseguiu poupar esse último filho. E é por conta disso que hoje nós temos apenas um corvo de 3 pernas no céu, né, sendo o nosso sol. Nós temos hoje apenas um sol no mundo. E aí pode ficar a pergunta, né? Nossa, mas o que aconteceu com os outros 9? Eles não morreram literalmente, sabe? Esses corvos, ao que tudo indica, eles foram servir a Rainha Mãe do Oeste. Quem viu o vídeo da Rainha Mãe do Oeste deve ter visto lá que, assim, numa tradição mais antiga, a Rainha Mãe do Oeste era uma deusa feroz, deusa da morte e a mãe de todas as feras. Com o tempo, a figura da Rainha Mãe do Oeste acabou sendo muito mais suavizado, né? E ela passou a ser uma deusa da imortalidade, né? Muito mais humana, uma aparência muito mais humana. Mas antes disso, na era mais primordial mesmo, a deusa Rainha Mãe do Oeste era uma fera. Ela tem um rosto de fera, né?
Então, ela era a mãe das feras. Inclusive, eu vou trazer uma imagem aqui que você vê, é um alto relevo, né? É uma escultura, é um relevo bastante antigo, mostrando a figura da Rainha Mãe do Oeste, justamente acompanhada de várias criaturas mitológicas. Tem um dragão, tem a raposa de 9 caudas, tem o sapo da lua e tem lá os nossos corvos de 3 pernas, né, no meio não, do lado, né, aparecendo junto com a Rainha Mãe do Oeste. Então essa é a história dos corvos de 3 pernas, que é o próprio Sol, né, na mitologia chinesa, e eu espero que tenham gostado. Tchau!